Capital João Pessoa, eu tenho um prazer aqui de receber do meu lado aqui um grande médico, o médico repórter, como foi intitulado por José Dias Neto, né? O Saulo Viana. Saulo Viana está aqui do meu lado, ele é anestesista, ele sempre tem quadros aqui no Diário Saúde e entrevistas palpitantes que vocês devem acompanhar, mas hoje vamos conhecer um pouquinho, nessas 30 minutos, um pouquinho da história de Saulo Viana. Quem é ele, onde nasceu, por que ele escolheu medicina, será que foi o curso mesmo que Saulo queria, ou foram os pais que incentivaram, né? Tem muito isso, não sei se é o caso de Saulo, mas inicialmente, boa tarde, seja bem-vindo aqui o Olho Vivo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite, pelo prestígio, né? Pela confiança aí que você vem me dando, certo? Você, um sertanejo, e eu também do sertão. Sertanejo a gente se entende, né? Resolve tudo com facilidade e com presteza. Sou de Souza. Boa tarde a todos, né? Boa tarde à audiência também, desculpa. Prestigiando aqui a audiência do Sistema Diário. E estou à disposição aí para a sua souzense, estou à disposição para ser entrevistado pelo novo jornalista aí da cidade de Cajazeiras. Hoje o médico repórter aqui agora vai ser entrevistado, né? Saulo nasceu aonde? Eu sou de Souza, certo? Nasci na maternidade Lídia Meira, lá na rua Alberto Filho. E inclusive eu resido na própria rua Alberto Filho, ou seja, nasci na minha própria rua, lá na cidade de Souza, certo? Na década de 70 ainda, 79. É filho como o nome dos seus pais? Sou filho de Francisco Alves de Oliveira, né? Nome de guerra Oliveira, todo mundo conhece lá em Souza, comerciante antigo, mais de 50 anos de comércio. E sou filho de Fátima Cristina, né? Dos Santos Oliveira, minha mãe, que, como as mulheres paraibanas, uma mulher muito forte. Lembrando da mãe, já se emociona. Ela tá bem, tá viva, graças a Deus, vem lutando contra uma doença aí, mas que a gente vem conseguindo combater, vem conseguindo vencer, e a gente vai vencer, ela vai vencer, com certeza. Seu pai comerciante? Meu pai comerciante. Sua mãe? Exatamente. Minha mãe é dona de casa. Dona de casa. Isso. Eu quero ainda continuar na sua infância ainda. Quando você tem quantos anos hoje? 44. 44 anos. Isso, exatamente. Nasceu em 1979. 79. Isso. Além de Saulo, tem outros irmãos? Já vou entregando a idade, né? Tenho duas irmãs, certo? Que nasceram depois ou antes? Nasceram depois, sou mais velho. Duas irmãs gêmeas, certo? Inclusive uma trabalha em Cajazeiras, lá no Hospital Júlio Bandeira. São também da área de saúde? São enfermeiras. São enfermeiras as duas? Exatamente, as duas. Quer dizer, mas Saulo incentivou ou não? Ou foi elas que incentivaram o Saulo? Rapaz, eu sou mais velho, né? Então eu acredito que elas meio que vieram na minha esteira, né? Agora sim, cada pessoa tem sua luz, sua vida própria, seus anseios, seus desejos. Eu enveredei pela área da saúde, me destinei a cursar medicina, e acho que as meninas vieram também nessa linha, né? Nessa linha, exatamente. Na saúde. Exatamente. Eu não tenho dúvida que eles devem estar escutando, se não assistindo ao vivo agora ou ouvindo, mas vão ouvir depois. Saulo, que é filho natural de Souza, pai comerciante, mãe dona de casa, teve duas irmãs. E como na infância a relação com os pais e com as irmãs sempre foi nutrida de como era a família lá você quando estava dentro de casa? Porque hoje, muita gente diz a relação hoje, não, mas antes, lá em Souza, como era a relação com os irmãos, com os pais? A relação de uma família, certo, normal, família tradicional, a família à moda antiga, né? Onde a gente tinha a figura do pai, tem ainda, graças a Deus, certo, que nos norteava, e da mãe, né, que também nos norteava, né? Quem é que mandava mais, o pai ou a mãe? Mandado no sentido assim, que era mais a gente, assim, daquele jeito, né? Olha, é assim, meu filho, tem que ser isso. Era o pai ou a mãe? Pedro, é o seguinte, a mãe, certo? Ela tem um papel, assim, transcendental, né? Porque a mãe, ela... Não sei explicar, você tem uma ligação, um respeito, tá entendendo? Não que não tenha com o pai também, isso, né? E a minha mãe especificamente, certo? Isso é uma coisa que eu admiro muito nela.
é uma pessoa que não teve assim, não completou, não se formou, né? Antigamente era muito difícil você cursar uma faculdade. Então ela é nível médio, ela estudou o 2º grau, mas ela sempre cobrou muito da gente estudar. O que ela não teve, você estudou. Exatamente, então ela sempre prezou muito por isso, e ela cobrava muito, e não tinha... Você sabe que antigamente as famílias eram... a gente obedecia, né? Os pais, né? E ainda hoje a gente obedece, certo? E o meu pai também, exercendo seu papel familiar, ele nunca deixou de prestar como é que eu quero dizer, seu papel, né? De trazer para casa o valor do trabalho, de se dedicar ao trabalho, de cobrar da gente que a gente se comportasse bem. E a gente sempre teve um grande respeito por ele. Então eu acredito que pai e mãe se completaram aí, e fizeram com que a gente tomasse rumo na vida. Você estudou aonde? Em que colégio lá em Souza? Lá em Souza eu estudei na Auxiliadora, certo? Até determinado período. Depois eu fiz ainda 1 ano lá no Colégio Monteiro Lobato. Depois eu vim para João Pessoa. Isso já era que ano? Isso já era 90. Eu vim para João Pessoa em 95. Tinha quantos anos? Terminar o 2º grau. 15 anos. 15 para 16 anos, exatamente. Foi encaminhado pelos pais? Ou você... Foi, assim... a gente sempre manteve uma linha de estudar, né? Então, terminou o ensino? Isso, meu pai tinha um pequeno comércio lá, em Souza. E aí a gente tava caminhando nos estudos. Não tinha medicina no sertão? Não tinha faculdade de medicina, era tudo mais difícil. Na verdade não tinha quase nem aqui, né? Porque aqui a gente tinha a UFPB, na época era só o UFPB, certo? Na época era só o UFPB, que eram 50 vagas aqui em João Pessoa por período, eram 100 vagas em João Pessoa e, se eu não me engano, eram 80 vagas em Campina Grande, certo? Eram 100 vagas em João Pessoa e 80 vagas em Campina Grande. Então era 180 vagas para Paraíba. Hoje você tem mais faculdade, né? Então vim para cá porque Souza tinha essa dificuldade eu já tinha me decidido fazer medicina e vim para cá para fazer vestibular. Foi incentivado pelos pais? Assim, os pais sempre... Não, estou dizendo assim, de vir para João Pessoa? Não. Ou os pais... Fica a mãe, fica com o coração mais ali... O que acontece é o seguinte, como a gente tinha pouca perspectiva lá, e lá na época só tinha faculdade de Direito, e eu não ia fazer Direito, estava decidido para não fazer Direito mesmo. Que era o curso do Souzense, né? Exatamente, era a possibilidade de... Todo mundo que termina ali em Souza ali, na época, eu me lembro muito bem que Souza era a menina dos olhos da região com Direito, né? Com Direito, exatamente. E é uma excelente faculdade de Direito, né? Ao longo foi se aperfeiçoando, cada vez melhor, certo? É uma grande faculdade de Direito, de lá saem grandes profissionais. Mas eu já tinha decidido ir para a área da saúde, porque sempre foi uma coisa que me... Sempre passou pela cabeça a saúde? Sempre passou. Eu sempre gostava. Predestinado mesmo? Desde o colégio, que eu gostava muito das ciências biológicas, certo? Das ciências naturais, sempre. E isso aí é uma coisa que a gente não explica, não. É aptidão e sempre me chamou a atenção e sempre foi uma coisa que eu quis. Saindo de Souza para João Pessoa, deixar o seio familiar. Agora só respondendo só completando sua pergunta. Os pais incentivaram? Os pais sempre incentivaram que a gente tomasse um rumo bom, né? Ou que a gente estudasse ou que a gente fosse trabalhar em alguma coisa. Ou seja, nunca incentivar o ócio, né? Então, assim, decida a sua vida. Então, não é a cobrança, não era uma imposição, mas eles arrastavam pelo exemplo, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, né, na empresa dele, a gente viu o exemplo dele e via a luta dele para manter a gente estudando, por exemplo, né, deixava de fazer outras coisas para poder a gente estudar. Então, o mínimo que a gente podia fazer era estudar. Saiu do seio familiar de Souza, veio para a capital João Pessoa com 15 anos, é isso? 15 anos. 15 anos. Só. Creio que uma dificuldade muito grande. Sozinho, deixar a família, né? Foi difícil. E aí? E aí é o seguinte, certo? Chegando em João Pessoa. Vim morar aqui em João Pessoa, casa de estudante, né? Tem uma senhora de Souza que tinha vindo pra cá na época, chamada Dona Dazi. Ela tinha um hotel em Souza, depois ela acabou o hotel e veio pra cá e fundou um hotel aqui. Então, através dela eu vim morar aqui,
saí de casa com 15 anos, vim morar nessa, como fosse uma pensão, né? No primeiro ano. Depois eu fui para outra moradia, outra residência também de uma senhora de Souza também, muito conhecida, de família conhecida em Souza. Aí já foi melhor, porque na primeiro lugar que eu vim eram pessoas assim que eu não conhecia, né? E o segundo lugar que eu vim morar, que foi lá no Dona Eudarice, pensionato, que era uma senhora de Souza, que veio para cá para seus filhos estudarem. Então já veio outros amigos de Souza que vinham estudar também, aqueles estudantes de Souza. Então já foi uma coisa mais acolhedora, né? Porque eram pessoas que a gente já conhecia. Já tá vendo isso, e aí já começou a melhorar, né? Porque eram pessoas que a gente conhecia os pais se conheciam lá em Souza. Aí veio estudar aqui, já fez vestibular para medicina? Não, aí eu vim concluir o segundo grau. Veio concluir o segundo grau, exatamente. Fiz vestibular, o primeiro vestibular, não passei. Quando você saiu de lá, você estava fazendo o quê? Primeiro, segundo, terceiro? Fiz o primeiro ano lá ainda. Segundo, terceiro aqui? Isso, o segundo, terceiro aqui. Aí primeiro vestibular não passei. Aí voltei para lá. Passei um ano lá ainda, trabalhando com meu pai. E depois, quando eu vi que eu não ia passar lá, meu plano era ousado. Era passar em medicina, na época, estudando em casa. Certo? E não fiz feio não, viu? No vestibular que eu estudei em casa, até que dei um caldo ainda, certo? Mas não passei. Aí no terceiro ano eu voltei para cá. Meu pai conseguiu me colocar de volta aqui. Aí eu fui fazer pré-vestibular no GEL, na época. E depois de fazer pré-vestibular eu consegui passar. Aí ainda tentei mais umas 2 vezes até conseguir passar. E passei para Pernambuco, passei para Recife, lá para a Universidade de Pernambuco, onde eu cursei a faculdade, 6 anos. Em Pernambuco? Pernambuco. Então não foi na Paraíba? Não, foi na Paraíba. E lá você faz a faculdade de medicina, a Universidade de Medicina? Isso, lá eu fiz medicina. Encontrou muita gente boa? Muita gente boa. Encontrou alguma pessoa ou algum colega que fosse da Paraíba ou do sertão? Encontrei. Tinha pessoa, não na minha turma, né? Mas na faculdade tinha. Agora sim, outro estado, certo? Pouquíssimas pessoas da Paraíba na faculdade. Mas quando eu estava saindo, tinha uma colega de Souza que passou para lá, que era inclusive até filha do professor Sindeu, certo? Essa moça, ela passou, estava terminando a faculdade, ela passou no vestibular, lá para minha faculdade, para a UPE. Nada foi fácil para você, porque você sai de Souza, vem morar sozinho em João Pessoa, aí volta para Souza, depois volta para cá novamente fazer pré-vestibular. Quer dizer, sai da Paraíba, vai para o Pernambuco também sozinho. Então nada foi muito normal na vida. Não, foi não. E você teve que aprender no dia a dia, né? Faltou acrescentar uma coisa, viu? Com dinheiro limitado, porque não era assim, vá e gaste o que você puder, você ficar num lugar bacana, não. Era assim, você só tem esse valor aqui. Então você teve que aprender com as dificuldades a sobressair. Exatamente. Porque ou a gente dava jeito ou não ia, né? Um típico sertanejo. Um típico sertanejo. Agora também assim, não tinha tempo ruim. Pra você ter uma ideia, eu passei 6 anos de faculdade. Não me envergonho em dizer. Mas foi os 6 anos eu dormi num colchão no chão. Certo? Eu tinha um colchão, um ventilador e tinha a minha bolsa onde eu colocava minhas roupas. Então, não tinha guarda-roupa? Não tinha guarda-roupa, não. Não tinha cama? Não tinha cama, colchão. Exatamente. E um ventilador um ventilador para apenas amenizar o calor? Amenizar o calor. Meu colchãozinho, certo? Aí eu tinha um colega de turma aqui, do GEL, que o primo dele fazia faculdade lá em Pernambuco, aí através dele eles estavam procurando uma pessoa para dividir o apartamento lá. Através desse colega do GEL, eu consegui, certo, uma vaga nesse apartamento de outros estudantes lá em Recife, para começar a faculdade. Depois que a faculdade começou, eu me reuni com alguns colegas de minha turma, né, que eram de fora, eram de Fortaleza e outro de Caruaru. Que, inclusive, são meus amigos, grandes amigos até hoje, que eu falo praticamente diariamente com os dois, através de WhatsApp. E aí a gente montou um apartamento para dividir e fazer a faculdade. Um hoje é cirurgião torácico, ficou lá em Recife, e outro é neurocirurgião, que também está lá em Recife. Gosta da amizade dos dois ainda? Fala ainda com os dois? Diariamente. Um grupo de WhatsApp, a gente está no... Foi uma turma, você me falou até em off, que foi uma turma que de grandes profissionais, saíram grandes profissionais. Saíram grandes profissionais. Graças a Deus, minha turma é uma característica, né? Porque antigamente não tinha
era uma coisa bem mais seleta, né? O curso de medicina era, primeiramente assim, só existia faculdade pública, certo? Não tinha privada. Não tinha privada. Não estou tirando o mérito da privada, longe de mim. Tem grandes faculdades privadas. Está apenas fazendo eu estou dizendo a dificuldade de antigamente, como é que era. Então, para você chegar aquilo ali, certo? Você tinha que ter um mérito muito grande, você tinha que estudar muito. Então, eram turmas que realmente, quem entrava ali, tinha realmente se dedicado de forma muito intensa, certo? E de minha turma, graças a Deus, tanto é que da minha turma, ninguém perdeu disciplina da minha turma de faculdade. A turma que começou foi a turma que terminou. E era uma coisa, era puxado, entendeu? Nós estamos conversando com o médico, anestesista, filho natural de Souza, doutor Saulo Viana, um médico repórter. Ele também participa do Sistema Diário de Comunicação. A gente está conhecendo um pouco da sua história, da sua trajetória. Termina o curso de medicina, tem que se especializar, né? Tem que especializar. E aí o que é que Saulo escolheu para especializar? Aí, foi logo anestesista ou não? Tinha outros? Não, eu não pensava. Pensava em anestesia também, mas não estava decidido não. Quando eu terminei a faculdade, né, como você pode ver, a gente termina como médico clínico, né? Termina como clínico, exatamente. Como médico especialista em medicina generalista, certo? Que existe especialidade em clínica médica, né? Você vai fazer ainda, se você quiser, você pode fazer uma especialidade em clínica médica. Mas eu terminei a faculdade 6 anos, todo mundo que termina no mesmo barco. Então você vai ser um médico generalista. Eu voltei para Souza, né? Tinha muita conta para pagar. Quer dizer que você voltou para Souza, né? Eu voltei para Souza, trabalhei em Souza. Quando terminou medicina, foi lá para sua terra. Fui lá para minha terra. Trabalhei em Souza 3 anos, 2008, 2009, 2010. Atendi lá no PSF, ali na região do Conjunto Doutor Zezé, no Nossa Senhora das Neves também, no Mutirão, certo? Trabalhei nesses 3 PSFs aí. Trabalhei na época no SAMU de Souza, onde eu deixei muitos amigos, né? Também nos PSF onde eu trabalhei. Graças a Deus, no lugar que eu passei, só deixei as portas abertas e deixei muitos amigos também, certo? Tive sempre uma convivência muito bacana. E na época, tinha o pronto-socorro, né? Pronto-socorro municipal de Souza. Trabalhei também no pronto-socorro, onde inclusive eu conheci minha esposa, certo? Hoje casado, já há mais de 15 anos de convivência. Ela era coordenadora lá da enfermagem. E aí a gente acabou namorando, casando, e estamos casados até hoje. Queria mandar um beijo para ela, Camila, que está me assistindo aí, está nos assistindo. Um beijo. Lembra que ano foi que casou? Casei em 2012. 2012, isso. Foi o casamento. 2011. 2011, né? Foi exatamente. Ela também é da área de saúde? Enfermeira. Ela era coordenadora do pronto-socorro, na época, da enfermagem. Dessa união, quantos filhos? 2. 2 filhos, né? 2 filhos, exatamente. Estão voltando para lá. E você sai de Souza, você fica em Souza, por ali, aí, não, vou fazer especialização. Passou quanto tempo em Souza? Aí eu sabia que precisava fazer uma residência médica, né? A residência médica é o tipo de especialização que é mais completa, certo? Onde você vai fazer, como dizer, um tempo que você vai ficar realmente praticamente residindo num hospital, né? E fazendo somente aquilo que você se destina a se especializar, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E onde foi essa residência? Aí eu fiz prova no Brasil inteiro. É para o povo entender, não é dizer eu vou fazer essa residência, não tem que fazer prova. É outro vestibular, mais concorrido ainda, porque você está concorrendo com gente de alto gabarito, gente que se preparou para aquilo ali, já profissionais, não é amador, entendeu? Vestibular você faz concorrência da alta, mas tem aquele cara que está concorrendo realmente, e tem aquele outro que está tirando uma onda, está vendo o que é que dá. Residência médica não, são médicos que estão fazendo aquela prova. Aí eu fiz 10 provas na época, passei em 2, passei para São Paulo, na época, para o SUS de São Paulo, onde a gente fazia como se fosse um leilão de vaga, e passei para Brasília, para o hospital de base do Distrito Federal. Você disse, é esse que eu vou. Brasília também é um grande centro, né? E a minha condição era melhor em Brasília. Gostei mais da cidade, achei uma cidade mais... E o hospital de base é uma referência, né, do Brasil, né? O maior hospital do Centro-Oeste, de porta aberta. Todas as especialidades médicas lá. Então eu optei por ir para o hospital de base. Quanto tempo você passou? 3 anos.
3 anos se especializando. Exatamente. Onde também deixei muitos amigos. E, inclusive, tenho saudade de lá. Graças a Deus. Por onde passei, deixei as portas abertas. Depois de 3 anos, você volta para Paraíba, para João Pessoa. Aí, depois de 3 anos, nesse ínterim, né? A gente já tinha migrado para cá, né? Já tinha casado. Casei durante a residência. E a gente já tinha decidido que viria morar em João Pessoa, né? E aí eu voltei diretamente para cá, para João Pessoa, e comecei a trabalhar aqui. Você se lembra qual foi o primeiro local que você trabalhou aqui? Me lembro demais, foi no Hospital de Trauma. Senador Humberto Luceno, onde ainda hoje eu trabalho. Que ano é, lembra? 2014. Fazendo 10 anos. 2014. Exatamente. 2014, o Saulo volta nessa linha do tempo aqui para João Pessoa. Isso, exatamente. Então, depois de João Pessoa, você também começa a trabalhar em outros, depois do trauma, você começa a trabalhar em outros? Aí foi tendo os concursos, serviço público, fui aprovado para o Hospital Universitário, onde também estou lá praticamente 10 anos. E no serviço privado a gente vem trabalhando onde a gente é requisitado. Praticamente em todos os hospitais da cidade a gente faz alguma participação, porque a gente não tem, no serviço privado a gente não tem nada assim fixo, né? É onde te chama, onde tua equipe vai, você acaba indo lá acompanhando e fazendo aquele procedimento, aquela anestesia. Então a gente transita nos hospitais da cidade. Você é feliz sendo médico, Saulo? Sou, graças a Deus. Foi a profissão certa que eu escolhi. Certo? Tem aquela coisa assim, porque é o que eu sei fazer, né? Eu gosto de ser médico, primeiramente, porque eu sei fazer, porque foi uma coroação pelo que eu sempre quis, sonhei, certo? Me destinei, abri mão de muita coisa, de minha juventude praticamente, certo? Estudando, me destinando àquilo. E também porque eu quis fazer, no caso, medicina, não foi só para uma glória pessoal. Eu quis fazer também para poder mudar o destino das pessoas, que a gente sabe que é uma profissão, um ofício que você pode, digamos, promover o bem, né, de uma forma mais intensa. Então, eu sou muito feliz sendo médico. Chegando aqui para me meter nessa conversa, estava ali sentado. Você vai ter que se baixar Deixa eu baixar um pouquinho para poder aparecer. Estava ali sentado, doutor Saulo. Preste atenção quando você fala sobre essa questão de medicina. Primeiro, agradecer pela sua visita aqui. É isso, eu que agradeço. A gente. Muita gente, quando fala sobre o que quer ser quando crescer, quando visa o futuro, principalmente a profissão que vai exercer, e às vezes não é nem a cabeça do estudante, mas as pessoas que estão ao redor, no entorno, dizem logo assim, vai ser médico que dá dinheiro. Vai ser médico que você vai ser rico. Você acha que talvez esse seja um problema de, infelizmente, a gente está enxergando alguns profissionais de saúde que não exercem a medicina com tanta humanidade? Porque são diversos relatos que tem de pessoas que não tratam bem. Não estou dizendo que é a maioria. Infelizmente, não é a maioria. Mas há um pequeno público que não exerce bem a medicina. Então, você acha que essa pressão pelo retorno financeiro, por essa questão de ganhar dinheiro, de ser rico, de ter retorno, de ter visibilidade, de ficar famoso, isso acaba prejudicando a profissão? Boa pergunta. O Alisson, é o seguinte, eu tô procurando esse dinheiro até hoje. Meu filho, não dá dinheiro, viu? Não dá dinheiro. Não exatamente. O que acontece é o seguinte, certo? O que acontece é o seguinte, realmente, né, a gente tem uma escassez de médicos. Na verdade, a gente tem uma escassez de profissionais de saúde de uma forma geral. Talvez hoje menos, certo? Mas há 20 anos, há 15 anos, há 20 anos, quando a gente... existia realmente uma grande escassez. Agora, se você for analisar, todo profissional qualificado, ele tem a tendência de ser mais valorizado, né? A gente percebe realmente que talvez as pessoas, elas externem isso ou expressem isso mais na figura do médico, porque o médico, ele é um profissional qualificado que chega num momento de dificuldade, geralmente, né? E às vezes num momento de perda de vida ou morte. Então talvez essa impressão exista, certo? Por conta em relação à figura do médico, por conta desse gargalo do sertão mesmo. Às vezes você procura alguém para fazer uma cirurgia no final de semana, um apendicite. Procura um anestesista lá, que eu sei que no momento passou por essa dificuldade lá com um pouco profissional. Não tinha o profissional, porque não tinha disponibilidade.
Não tinha um especialista morando na cidade, ou o cara tinha viajado. Então, em economia a gente sabe, tudo que é escasso, o valor aumenta, certo? Só que isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque medicina exige muita dedicação. Para você prestar um atendimento de qualidade, certo? Você tem que se dedicar muito àquilo ali. E você tem que ter uma empatia com aquilo ali que você está fazendo. Não tem como você entrar numa coisa dessa, e eu acho que em qualquer profissão. Não tem como você entrar simplesmente porque você porque eu quero ter um retorno financeiro disso. Se você entrar assim, você não fica nela. Você não fica na profissão. Certo? Você fica na profissão porque você gosta dela. Então, quando você vê o resultado, quando você vê o teu paciente bem, por exemplo, quando o paciente acorda da anestesia, que anestesia bonita que eu fiz, certo? O paciente acordou, uma cirurgia grande, consegui acordar ele na sala de cirurgia. Você já perdeu muitos pacientes? Já viu, assim, em cirurgias perder muitos pacientes? Não. Porque isso se torna, eu não diria normal, mas é uma situação que você termina vendo, né? Não, é o seguinte, anestesia, certo? Medicina é o seguinte, todo procedimento médico tem risco. Não existe um procedimento que não tenha risco. Toda cirurgia tem risco? Toda cirurgia tem risco. Que é o que você... Até uma mais simples, certo? Até uma cirurgia ambulatorial simples, ela tem os riscos dela. Por isso que existem... por isso que existe hoje, né? O termo de consentimento. Você tem que conversar com o paciente, explicar os riscos da anestesia. O paciente tem que tirar as dúvidas, certo? Existe o princípio da autonomia, que é um princípio da bioética, né? A autonomia do paciente. Ele tem que concordar e fazer aquilo ali. Você tem que explicar para ele, certo? Agora, o risco é controlado, como andar de avião. Mas se o avião cair, mas ele não cai, né? Porque tem todo um estudo. Tem todo o profissionalismo de quem está guiando ele, certo? Pode acontecer? Pode, porque são vários fatores, né? Existe o fator humano, existe o fator do paciente, existe o fator da doença, existe o fator do lugar. Pode acontecer, mas graças a Deus com a gente nunca aconteceu, certo? Agora sim, para não dizer que nunca aconteceu, existe logicamente a compatibilidade, né? Se você está atendendo num hospital de porta aberta, por exemplo, chega um paciente, sei lá, politraumatizado, grave, um acidente gravíssimo, pode acontecer dele partir na tua mão ali, mas aí não foi a gravidade do que ele chegou, entendeu? Você tentou fazer tudo por ele que você pôde, que essa é a função do médico, é fazer o que está ao alcance dele, certo? Tudo que está ao alcance dele para salvar, se não conseguir salvar, aliviar o sofrimento e nunca promover e nunca piorar. O médico ele nunca pode pegar uma situação e piorar a situação do paciente, não. Ele tem que ou melhorar ou no mínimo trazer conforto. Bom, a gente já está caminhando para o final, teria muito mais assuntos aqui, mas vai ter outros assuntos também para falar com o Saulo. Eu trouxe ele hoje para falar um pouquinho mais da trajetória dele, para falar. E muita gente perguntou, estou vendo aqui nas redes sociais, eu dei uma olhadinha lá rapidamente, perguntou por que Saulo se emocionou quando foi falar na mãe dele. Saulo disse que a mãe está passando pela situação. Porque ela está passando por um tratamento de saúde muito, muito intenso, certo? Com uma doença, um câncer. Pronto, não gosto de rodeio, Peterson, é isso aí. E a gente acaba tendo... a gente acompanha tudo, né? Quando a gente é médico, eu tive com ela o tempo todo. Ela já passou por 2 cirurgias, e a gente, na cirurgia, inclusive, você não consegue sair, entendeu? E ela é uma pessoa muito forte. A gente vê a luta dela e a gente vê a luta da gente, da família da gente, do pai, das irmãs, certo? Da minha esposa cuidando. E a gente se emociona, não tem jeito, porque a gente ama os pais da gente. Vocês não vão querer que eu me emocione de novo, né? Quer ver sempre bem? Quer ver sempre bem, como exatamente. E ela tá vencendo, graças a Deus. Um familiar com problema de saúde e, claro, como médico, dizer assim, eu tenho condição de ajudar, mas não tenho condição de solucionar. Porque muita gente pergunta assim, você é médico? Eu sou médico, como você é médico, você está vendo a situação de sua mãe, ou poderia ser com qualquer outro familiar, dizer assim, rapaz, eu não tenho condição de fazer mais o que eu estou fazendo. Passa isso pela cabeça? Passa. Passa, com certeza. Porque assim, solução só Deus, né? A solução para os males... Você busca na ciência... a solução, isso. Na ciência, o que pode ser feito está sendo feito. A solução para os males, só Deus. Só ele mesmo.
Só ele para solucionar os problemas. Mas Porque só um venceu a morte. Jesus Cristo de Nazaré. Isso. Agora, a gente vai para cima para fazer o que pode. Vencer quando possível, quando ele nos permitir, e quando não, entender por que ele escolheu aquele momento. Certo, é uma situação Ir para cima, vamos para cima. intimista de Saulo, mas Saulo é um filho de beijar, chegar, abraçar, dizer eu te amo. Dentro dessa criação foi criado assim? A gente, como eu acho que todo sertanejo, né? Não tem tempo ruim, né? E eu tô mexendo aqui na sua intimidade. Exatamente, tá mesmo. A gente não tem tempo ruim. Tudo pra gente tá bom. Então a gente às vezes ama sem externar. A gente, nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, as pessoas que a gente ama, às vezes a gente não externa, mas tá aqui. E por que não dizer nossos pacientes, né? Porque quantas vezes a gente não viu situações onde a gente se compadece e às vezes a gente tá limitado a fazer aquilo. Limitado porque tá num hospital que não tem o recurso, limitado porque tá num lugar distante, limitado porque talvez não tenha a estrutura, certo? E a gente às vezes faz o que pode, então por que não dizer? Empatia, né? Que talvez seja uma coisa que esteja faltando muito hoje na sociedade. Empatia, a saúde compaixão. pública ainda precisa melhorar muito ainda? Precisa, certo? E tem como melhorar. A saúde pública não só precisa, tudo pode melhorar, certo? No caso da saúde pública especificamente, a gente pode caminhar em duas linhas. Eu observo duas linhas. A linha da vontade de fazer, certo? A vontade política, a vontade de fazer acontecer, né? De trazer o recurso, de construir a estrutura, de contratar o pessoal, de treinar, de formar bem o médico, formar bem o enfermeiro, formar bem todo o profissional da área de saúde, certo? Que é muito importante. A equipe é quem vence o jogo, não é o cara sozinho. Quem vence o jogo é o time. Você pode fazer um gol ali, mas porque o cara te deu o passe, certo? Então, quem vence é a equipe. Todos os profissionais de saúde têm que ser valorizados, eles têm que ter um reconhecimento, certo? Eles têm que ter uma boa estrutura para trabalhar. E da parte das pessoas, educação. Então, por exemplo, a gente vive uma questão, violência no trânsito. Se o cara não tiver a consciência que ele não pode beber e dirigir, beber e pegar uma moto, excesso de velocidade, colocar o filho no banco da frente para, se ele receber uma colisão, imprensar o filho, ele não pode fazer isso. Então as pessoas têm que ter essa consciência também, para que coisas evitáveis não onerem a saúde, não aconteçam, não tragam tragédia para as famílias. Deixa eu perguntar a você, no governo Lula, nós estamos no primeiro ano de governo Lula, caminhando agora para o segundo. Você acha que melhorou a saúde? Em termos de SUS? Bom, fazendo um comparativo com o governo Bolsonaro? Aí você está me colocando numa situação difícil. Eu não sou político, exatamente. Não, mas você é médico, você vivencia o que está no SUS. Você, inclusive, está num órgão público lá, no hospital universitário, um HU. Não, assim, hoje, certo, o que eu posso dizer a você é o seguinte, né? Inclusive, eu fiz até uma entrevista com o ex-ministro da Saúde. Que é uma coisa que a gente tá... Que foi, inclusive, uma entrevista técnica. Técnica, exatamente. Quero até lhe agradecer, certo? A confiança, porque a gente tá enveredando por esse lado da comunicação também agora, até como uma missão. Porque eu percebo o seguinte, hoje em dia tem muito conteúdo sem conteúdo. Então, por que a gente não pode trazer um conteúdo de qualidade? Então, eu quero trazer... médico falando com o médico. Exatamente. A saúde, quero levar a saúde às pessoas através da comunicação também, certo? Mas respondendo sua pergunta, hoje em dia é tudo muito amarrado, porque tudo são processos. Então, por exemplo, você tem legislação para tudo. Então, tem que vir um recurso, certo? A prefeitura tem que receber aquele recurso, um exemplo, ele tem que investir na saúde básica. Então, independentemente de governo, aquele recurso tem que vir para a saúde básica. E cabe lá ao prefeito investir. O Estado arrecada um valor de um imposto. Então, já está previsto em lei. Esse imposto ele tem que ser revertido para o tratamento, vamos supor, oncológico. Então, tem que reverter, independentemente de quem for. O governador, hoje, o governador, o presidente, o prefeito, ele tem que reverter. Senão ele entra naquelas leis de responsabilidade. Certo? O cara foi imputado porque não investiu o X, o recurso que veio. Se ele não investiu, o recurso volta.
Então, assim, nesse primeiro ano não dá para comparar muito, certo? Não dá para falar muito especificamente, comparar os dois governos. Agora, o que eu posso lhe dizer, isso aí agora é uma opinião minha, tá certo? Enquanto profissional, uma opinião técnica. E não é política, não tem viés político. Não é bom dizer, certo? É uma coisa técnica, a gente tem como mostrar. Houve na minha opinião, certo? Não faltou recurso na pandemia. Se você quer falar sobre o governo que passou... Que o governo Bolsonaro foi um governo atípico, porque teve a pandemia no meio, né? Isso. Teve a pandemia, exatamente. Agora o que eu posso dizer é o seguinte, não faltou recurso, certo? Tinha as coisas, tinha EPI, a dificuldade foi produção, porque era tudo concentrado, no caso, na época, num país só, né? Os EPIs tiveram uma crise, as medicações... Tudo vindo da China, né? Isso, exatamente. Agora, a gente via o esforço em não faltar sedativo, não faltar EPI para você trabalhar, certo? Então, assim, eu estou fazendo um reconhecimento do que eu vivi, do que eu presenciei, certo? Salvo outras questões, aí vacina, o tratamento precoce, mas não vamos entrar nesse meio aí, porque já entra no campo ideológico, político, que não é nosso objetivo voltar isso aí. Hoje, eu posso lhe dizer o seguinte, não vi diferença em termos de recursos, né? Eu não vi faltar nada até o momento também. Nos lugares que eu trabalho do SUS, continuo tendo os equipamentos, continuo tendo os recursos, continuo chegando os insumos, então não tem como a gente comparar especificamente um governo com o outro. O que eu posso lhe dizer é que no governo passado realmente houve um esforço para vencer a pandemia, e que isso aí eu reconheço. 14h06, no final do programa aqui, olhando para aquela tela ali, qual a mensagem que você deixa para sua terra, para Souza? Está nos acompanhando agora pelo rádio, pela Líder FM 97,1 e está nos assistindo agora pelo YouTube, TV Diário, Facebook, TV Diário, pelo canal 8 da WRTV. Qual a mensagem que o souzense, médico, anestesista, Saulo Viana, deixa para sua terra, a cidade de Souza, que está nos acompanhando agora? Rapaz, Souza é o seguinte, certo? É uma alegria voltar para Souza. Então, por exemplo, quando a gente vai voltar para Souza é como se fosse a primeira vez. A viagem de volta para Souza é uma coisa assim, inexplicável. Você pode viajar para qualquer canto, para passear, mas quando diz assim, eu vou para Souza, bicho, é uma alegria fenomenal, entendeu? Quando a gente vai chegar naquele sertão que vê aquela planície, certo? É como se fosse assim, os 15 anos de volta, entendeu? Então o que eu posso dizer para Souza é o seguinte, um abraço para todos os meus amigos, um beijo no coração, certo? Muita saudade aí da minha terra natal, e em breve espero estar por aí, por Souza. Você fica perguntando essas coisas, a gente bate na gente, a gente é emotivo. Um abraço para Souza. Lembrando, sua terra é muito boa, né? Isso, gosto muito daqui também, de João Pessoa. Meus filhos já nasceram aqui, né? São pessoenses, então pode dizer que eu sou paraibano de uma ponta a outra, né? Porque agora meus filhos são daqui, a gente já se sente também daqui, já morou aqui até mais tempo do que lá, mas Souza está aqui no coração. Um abraço. Sucesso, meu irmão. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado. Que a gente possa ter mais esse papo com esse.